Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Indo para casa, reúne os vizinhos, amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Deus bendito, amado Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor, que foi lida. Nós que já oramos aqui, pedindo a Tua iluminação, pedimos também, Senhor, a confirmação da palavra nos nossos corações, para entendermos a Tua palavra como palavra de Deus para a nossa vida, não para a vida do outro, Senhor, mas para a nossa vida, que precisa ser transformada pela Tua graça e renovada pelo poder do Teu Espírito mais uma vez. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos queridos, ser introspectivo é um dos grandes problemas da vida humana. No dia de ontem, exatamente, eu e minha esposa resolvemos fazer aquilo que estávamos para fazer há muito tempo, que é retornar o curso das nossas caminhadas. E ao caminhar pelas ruas desse bairro, observávamos uma coisa muito interessante, que é a mudança dos tempos e como as pessoas se comportam hoje socialmente de um jeito bem diferente do que nós, quando éramos crianças, víamos nas ruas. A minha esposa, criada num bairro, brincando na rua, assim como eu, observávamos que aquela realidade dos anos 90, dos anos 80, de colocar cadeiras nas calçadas e sentar para conversar com os vizinhos, até de noite, e ver as crianças brincando o dia inteiro na rua, até se cansar e não aguentar mais, e a mãe ter que trazer para dentro de casa à força, já não é necessariamente uma realidade de hoje, pelo menos no bairro em que a gente vive aqui em Suacape e nos bairros vizinhos. Hoje nos parece que a realidade das crianças em geral, porque sempre há exceções, é de ser mais dentro de casa as coisas, de sermos no nosso modo não necessariamente psicológico, mas social de viver, mais fechados, mais introspectivos, mais para dentro de casa, de termos a nossa atenção voltada para o nosso mundo interior que a gente vive dentro de casa, dentro da nossa família. É por isso que vemos com frequência na cidade cada vez mais condomínios fechados, com a ideia de segurança, de proteção, de pagar uma cota para ter em troca um pouco de privacidade, de segurança, de controle. Essa é uma realidade que a gente apenas descreve. Vemos casas com muros altos cada vez mais presentes, o que era um pouco diferente há 40 anos atrás ou há 50 anos atrás. Cada vez mais o nosso círculo de amizades, com o passar dos anos, vai se tornando algo mais restrito. Chega a 10, chega a 8 pessoas, chega a 5 pessoas. Há pessoas que nem amigos de confiança conseguem ter nos dias de hoje, lamentavelmente. O nosso próprio lazer e diversão e passeio e compras
quase sempre no ambiente urbano, é feito dentro de centros comerciais, de shoppings, olhando para vitrines de lojas, almoçando na praça de alimentação. E cada vez mais, a nossa vida na cidade, a nossa vida urbana, tem aos poucos se tornado algo introspectivo. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas verificamos que a nossa cultura é moldada com esse pensamento, vivermos cada vez mais para dentro e menos para fora, conversarmos mais só com aqueles que vivem dentro da nossa casa ou dentro do nosso grupo de amizades, do que abrir as portas e nos relacionarmos com pessoas da vizinhança, da rua. Talvez essa realidade não se verifique em cidades do interior, eu não sei, talvez isso no ambiente rural seja um pouco mais diluído, mas eu e você que vivemos na cidade, observamos isso. Vida social introspectiva. E o que é interessante, meus irmãos, da gente pensar, é que contra essa cultura, que de uma certa forma nos círculos religiosos já existia nos dias de Jesus, nós vemos a palavra de Deus, nós vemos os evangelhos principalmente, e Lucas, que é um evangelho que mostra muito essa humanidade de Jesus, nos apresentar o fato de que contra tudo e contra todos, de que contra o jeito de se viver na cultura do primeiro século, o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, não era introspectivo, não era uma pessoa que vivia só no seu mundinho, não era uma pessoa que vivia fugindo dos outros para não ser visto. A palavra de Deus nos mostra que Jesus está sempre em missão, está sempre buscando a construção de pontes com as pessoas e não cavando trincheiras ou cavando abismos para viver longe delas. O nosso Senhor e Salvador era alguém proativo na sua atitude de encontrar aqueles a quem o Pai chamou para a vida eterna. O nosso Salvador é aquele que se dispõe a buscar as suas ovelhas perdidas, como essa parábola vai mostrar adiante. Um pastor que não é apenas um pastor de nome, mas é um pastor que exerce muito bem as suas prerrogativas e as suas funções de ser um pastor que ama e dá vida pelas suas ovelhas. E aí, meus irmãos, o Evangelho de Lucas, que, como eu disse, foca muito nessa humanidade de Jesus, nessas características de Jesus, buscar o pecador, se identificar com grupos que a religião judaica do primeiro século não abraçava, é que Jesus vai contar 3 parábolas nesse capítulo 15, e essa é uma delas, a da ovelha perdida. Jesus conta também a parábola da dracma perdida e a famosa parábola do filho perdido, que todos nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. Todas as 3 com a mesma mensagem, todas as 3 com a mesma intenção: demonstrar o amor de Deus, a paciência de Deus, o perdão de Deus sobre as almas pecadoras que necessitam de arrependimento. Esse amor de Deus pelo pecador não é um amor de sentimento, mas é um amor ativo, porque o pastor busca a sua ovelha. Na parábola da dracma perdida, a mulher aqui descrita vasculha até achar a moeda que se perdeu. E na parábola do filho pródigo, o pai do filho pródigo se aflige com a ausência do filho e se alegra com o retorno do seu filho ao lar. E aí Jesus resolve contar essa parábola que eu e você lemos, e ele fala, e Lucas nos contextualiza de uma forma muito interessante, mostrando que onde Jesus ia, ele atraía as pessoas. Jesus não era introspectivo, e além disso, onde Jesus pisava, havia muita gente
que se aproximava dele, muitos com intenções erradas, mas também muitos em busca de perdão e reconciliação com Deus. E aí diz no verso 1 na sua Bíblia, que você está aberto aí com ela para acompanhar, que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Ora, meus irmãos, parece que Lucas põe isso de propósito no texto. Aproximava-se de Jesus, basicamente, pessoas que não prestam, pecadores, pessoas mal vistas pela sociedade, publicanos, e como a gente sabe, eram coletores de impostos que colocavam no bolso um pouquinho a mais. Se Roma cobra 100, o publicano vai lá e cobra 200 e embolsa a diferença. É essa galera, essa gente que se aproxima de Jesus. Olha que coisa interessante. E Jesus, meus irmãos, que é aquele que não faz acepção de pessoas, e Jesus, que é aquele que não é introspectivo, que busca relacionamento, ele está no meio de pessoas, rodeado de pessoas que são pecadoras, fracas e também mal vistas socialmente, especialmente pelo restante desse povo que vem no verso 2, os escribas e os fariseus. Ora, se juntar com gente assim, comer com gente assim, andar com gente assim, é um absurdo, é um escândalo para aqueles que não entendem a missão de Jesus neste mundo, mas é exatamente o que Jesus representa, que veio fazer neste mundo: salvar as pessoas perdidas, salvar os pecadores, salvar aqueles que pelo seu coração, pela sua natureza, são pessoas que desprezam a Deus. E eu estou falando de mim, eu estou falando de vocês também. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós buscamos ao Senhor em culto porque primeiro o seu Filho nos buscou e nos tirou do mundo das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. E essa é a missão de Jesus neste mundo. Não é de se afastar das pessoas para se sentir mais santo, mas na verdade a missão de Jesus é estar no meio daqueles que são desprezados, inferiorizados, rejeitados, para fazer na vida deles uma conquista do coração. Com Jesus não há acepção de pessoas. Mas diz o verso 2, que está aí na sua Bíblia, que os fariseus e os escribas, os fariseus, aquela galerazinha do bem, que adora dizer que é santo, que se acha espiritual demais, os escribas, os estudiosos dos dias de Jesus, os teólogos do tempo de Jesus, que estudavam o Antigo Testamento, que sabiam, se perguntasse um versículo para eles, eles sabiam de cor. Esses escribas, de quem você espera comportamento, de quem você espera amor e misericórdia, olham para essa cena de Jesus rodeado de pecadores e fazem cara de nojinho. Ah, Jesus, olha só, está aí sentado, recebendo pecadores, porque é isso que acontece no texto, rodeado de pecadores, e dizem isso alto para Jesus ouvir, né? Jesus, imagina essa cara de nojinho dos fariseus e escribas. Essa é a atitude deles, aqueles que deveriam promover a fé, aqueles que deveriam ser os primeiros a apresentar o Messias para as pessoas, dizendo: olha aqui, gente, pecadores, publicanos, venham cá, está aqui aquele que é a salvação de Deus nesse mundo, Deus encarnado, ouçam o que ele diz. Os altamente espirituais, os orgulhosos, os escribas, os fariseus, são aqueles que repudiam essa atitude de Jesus. Por quê? Para essas pessoas, preservar uma imagem santa é mais importante do que buscar as pessoas que estão perdidas, para que elas andem também em santidade. E esse é o dilema desse texto, o orgulho espiritual que está por trás da atitude dos religiosos e a atitude de Jesus para buscar as almas perdidas.
E é por isso que Jesus, no verso 3 e 4, conta essa parábola, porque esse povo tem que entender de algum jeito. Então o jeito é ilustrar. Vamos ilustrar então para esses escribas e fariseus que estão murmurando, reclamando de Jesus, essa seguinte parábola: qual de vocês é o homem? Ele diz para esse povo: pensem nisso, vocês que têm ovelhas, vocês que veem as atitudes dos pastores, qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Essa é a parábola de Jesus. Ele quer conscientizar esses religiosos dos seus dias, dizendo: olha, vocês precisam parar de serem maus, vocês precisam parar de se orgulhar achando que são santos. Será que uma vida de uma ovelha que se perde é mais importante do que uma vida humana de um pecador perdido? Qualquer bom pastor que busca a sua ovelha vai ao seu encontro, nem que precise deixar no deserto as outras 99. Aí Jesus continua no verso 5: e quando esse pastor que deixa as 99 no deserto e vai em busca de uma ovelha que se perdeu, quando esse pastor a encontra, vê a ovelha machucada, vê a ovelha perdida, ela não tem nem condições de andar, então esse pastor coloca as ovelhas sobre os seus ombros e, cheio de alegria, porque encontrou a ovelha que se perdeu. E quando esse pastor volta para casa, ele vira para o bairro todo, para a vizinhança inteira, para as pessoas que estão ali, e diz: eu encontrei a minha ovelha que estava perdida, vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco, vamos comemorar, eu encontrei a ovelha que estava perdida. Jesus diz: qual é o pastor que não faz isso? Que diz assim: alegrem-se comigo, porque a minha ovelha que estava perdida foi achada. O que é interessante é que na parábola de Jesus, o pastor se alegra com a ovelha que foi encontrada, não porque essa ovelha é mais um gado, não porque essa ovelha é um patrimônio, é um bem, mas porque o pastor ama a sua ovelha, ama cuidar da sua ovelha, ama dedicar vida, atenção e cuidados e esforços para encontrar a sua ovelha perdida. E aí no verso 7, que você lê na sua Bíblia agora, Jesus termina essa parábola de uma forma muito simples e muito lógica: eu digo a vocês que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou seja, do mesmo modo que Deus se alegra muito mais com um pecador convertido do que por 99 pessoas que, vejam, se acham justas aos seus próprios olhos. Deus tem mais alegria na conversão de um pecador que se arrepende do que em ver a vida daquele que crê nele, mas acha que não precisa de arrependimento. Esse é o sentido da parábola de Jesus. E nessa manhã, meus irmãos, Deus quer que a gente pense nisso e que a gente reflita no fato e pense como é essa atitude de Jesus de buscar o pecador. Atitude essa que eu e você, como crentes, deveríamos ter todos os dias. Atitude essa que a gente deveria aprender com Jesus mais e mais, para não sermos como os escribas e fariseus, para não sermos uma igreja que exala orgulho espiritual, mas sim uma igreja que proclama as virtudes de Cristo, o nosso bom pastor. Jesus nos mostra que Ele mesmo na sua vida nos ensina a sermos acolhedores, a fazermos acolhimento das pessoas, sem fazer acepção delas. É a primeira lição que o texto nos ensina, porque o nosso Salvador é alguém que tem interesse nas vidas pecadoras. Pouco importa se eles são publicanos, fariseus, pecadores,
prostitutas, até samaritanos Jesus encontra, até fariseus. Jesus, alguns deles se convertem a Cristo. É só você pensar na crucificação de Jesus. Quando Jesus é crucificado e morre na cruz, os seus discípulos somem. Um nega, o outro trai e vai se suicidar. E quem retira o corpo de Jesus da cruz, meus irmãos, são 2 fariseus. Vejam como é que a Bíblia promove essas inversões o tempo todo, para nos mostrar que não há acepção de pessoas quando o assunto é buscar a alma perdida, de que Deus não faz diferença entre tipos de pessoas. Qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer nação, de qualquer procedência, por mais que esteja sobrecarregada com seus delitos e pecados, se Jesus Cristo é o bom pastor, Ele ama e considera como ovelha, Ele nos mostra que a sua missão é salvar a vida, não de pessoas que se acham justas, mas de pessoas que a Ele vêm com fé e são transformadas no seu coração pelo poder de Jesus. Alguém assim, eu pergunto para você nessa manhã, merece ser criticado? Merece ser tratado assim com ingratidão? Mas é isso que o texto nos mostra. Os fariseus e escribas conhecem a lei de Deus, mas não põem em prática na sua vida a lei de Deus. Jesus conta uma parábola que ele fala de ovelha e fala de pastor. E os fariseus e escribas ali presentes são pessoas, gente, que conhecem o Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, nada me faltará. Conhecem o texto de Ezequiel 34, que diz, o profeta, que haveria um dia em que o próprio Deus viria para apacentar como pastor do seu povo e buscar as ovelhas que estão perdidas. Não é isso? Mas por que eles condenam a atitude de Jesus de se assentar com pecadores? Porque no seu coração eles achavam que isso compromete a reputação santa e espiritual daqueles que deveriam ser de Deus. Na visão deles, eles se acham espiritualmente superiores e por isso condenam a Jesus. Meus irmãos, orgulho espiritual, queridos, é uma doença na alma do crente. Achar-se muito santo e superior aos outros é um câncer, uma metástase dentro da igreja, que nós hoje lidamos em várias e várias das nossas igrejas. É isso que faz a gente se separar e querer se distanciar das pessoas. É isso que faz a gente deixar de ser uma igreja que prega o Evangelho de Cristo, para a gente se tornar um clube religioso que só vive e faz todas as coisas pensando em si mesmas e não pensando naqueles que estão neste mundo perdidos como ovelhas que não têm pastor. Não é isso que Jesus requer da sua noiva. Não é isso que Jesus quer da sua igreja. O nosso Salvador, meus irmãos, ele não fazia acepção de pessoas. Para Jesus, uma vida perdida é uma vida a ser achada para ser transformada, para ser santificada, para ser ovelha de Cristo, que reúne para si um só rebanho e um só pastor. Eu pergunto nessa manhã a você: nós temos tido esse mesmo sentimento que houve em nosso Senhor Jesus? Ou será que no nosso modo de viver, de pensar, de se relacionar, de fazer coisas na igreja, nós somos apenas pessoas que se acham santas, que se acham melhores, que se acham acima da reputação de um crente santo? Nós temos que ser como nosso Salvador foi, meus irmãos. Alguém que constrói pontes, não alguém que cava abismos. Pessoas que promovem o reino de Deus, e não pessoas que são pedra de tropeço para aqueles que são fracos na fé. Qual a atitude de Jesus de buscar o pecador? Jesus nos mostra, e esse texto fala muito lindamente, de uma busca incondicional do coração perdido. No verso 4, quando Jesus vai descrevendo o pastor e contando essa parábola, o pastor, meus irmãos, que Jesus descreve,
é alguém que não se cansa. Veja o que o texto diz mais uma vez. Qual é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo, no deserto, as 99 e vai em busca da que se perdeu? Olha o detalhe, até encontrar. Não o pastor que busca as ovelhas para encontrá-las, é até encontrá-las. Não se cansa, não reclama, não se fadiga, não dá desculpas. Quando o assunto, quando a situação é resgatar a ovelha que se perdeu, ele vasculha as campinas, os montes, os desertos, procura nos rios, olha debaixo das árvores, cadê a ovelha? Cadê a ovelha? E cadê a ovelha? Esse é o pastor, meus irmãos, que Cristo em si mesmo, na sua maneira de ser e no seu exemplo, nos ensina a sermos como crentes. E diz o texto, quando esse pastor acha a ovelha, ele faz uma festa, ele chama o bairro todo e vejam, se alegra, porque a sua ovelha perdida, estava perdida, foi encontrada pelo pastor. Sabe o que é interessante desse texto? É que a ovelha que se perdeu, ela se perdeu não por acidente, ela se perdeu porque ela não andou nos caminhos do pastor. É uma ovelha que não se perde por acidente, mas porque buscou o seu próprio caminho, andando para longe do pastor. E assim é a nossa vida, irmãos, quando nós damos ouvidos ao pecado. E portanto, a busca que Jesus faz é uma busca incondicional. Sabe por quê? Porque ele salva o pecador. A ovelha, porque andou nos seus próprios caminhos, ela não tem o direito de ser encontrada. O pastor poderia muito bem deixar ela perdida, deixar ela ferida, deixar ela no deserto, deixar ela morrendo de calor, deixar ela passando fome. A ovelha que se perde pela sua própria cegueira. Aliás, ovelha é um animal que enxerga pouco. É por isso que você lê no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. E por que consolam? Porque a vara e o cajado de Deus colocam a gente no caminho de Deus. E portanto a ovelha que se perdeu não é uma ovelha que merece ser resgatada, mas que é resgatada porque o pastor a ama, porque o pastor se alegra com a salvação dessa ovelha, e porque Jesus, que é o bom pastor, dá a sua vida pelas ovelhas, resgata a mim e a você, que somos ovelhas dele, até a ponto de morrer numa cruz e ressuscitar dentre os mortos, para que eu e você, que um dia nesse mundo fomos pessoas perdidas, para eu e você que um dia éramos ovelhas que andavam nos próprios caminhos, fôssemos hoje reconduzidos ao rebanho de Cristo. Por isso que essa busca da ovelha é uma busca incondicional. A ovelha não deu ao pastor nada em troca para ser resgatada. O pastor ama as suas ovelhas, assim como Jesus ama as nossas vidas, assim como Deus enviou seu Filho ao mundo para que você fôssemos resgatados. E esse sentimento de perdão de Deus atingisse o nosso coração, a nossa igreja, de tal forma que, uma vez reconciliados com Deus, nós fazemos aquilo que lemos no começo desse culto, sermos embaixadores de Cristo, como se o próprio Deus exortasse através de nós, chamando ovelhas perdidas ao arrependimento. A nossa fé, irmãos, a nossa certeza de salvação, a nossa vida com Jesus, ela está firmada na certeza de que o Senhor Jesus, o nosso supremo pastor, é aquele que morreu numa cruz para resgatar as nossas vidas. É por isso que a gente nunca deveria ter a atitude dos escribas e fariseus, de fazer acepção de pessoas ou de nos acharmos espiritualmente melhores do que os outros. E Jesus termina esse texto no verso 7, como vimos, mostrando que a sua atitude de salvar o pecador consiste e é rodeada de um espírito da alegria pela salvação. Olha o verso 7, o que Jesus diz: haverá mais alegria no céu
por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Olha que coisa bonita. Quando um pecador é encontrado por Cristo, todo o céu se alegra, o Filho de Deus se alegra, o Pai se alegra, o Espírito Santo se alegra, os anjos se alegram também. Então por que os fariseus e os escribas não deveriam se alegrar com a salvação dos publicanos e dos pecadores? Não seria muito melhor eu e você nos alegrarmos com a salvação dos outros do que querermos ficar longe das pessoas por nos acharmos bons e espiritualmente perfeitamente santos? Meus irmãos, a alegria que vem da salvação nos mostra a verdade de que, tendo Jesus alcançado a nossa vida, alcançado a nossa mente, o nosso coração, daqui para frente conosco começa uma atitude, um jeito diferente de se viver, onde a gente não mais enxerga tudo e a todos com os mesmos olhos de antes, mas sim com a alegria que vem da salvação. E a verdade, meus irmãos, é que só é feliz de verdade, só tem essa alegria aquele que foi salvo de verdade, aquele que se enxerga como pecador, que se humilha aos pés de Jesus, que se quebranta de todo o seu coração, que olha para a cruz de Cristo, que é a nossa maior vitória de todas, e recebe para si essa alegria que vem do céu por meio da obra do Filho de Deus. O que nessa manhã, irmãos, quais são as consequências dessa palavra para mim e para você? Que aplicações nós precisamos fazer à nossa vida para que a gente seja como Jesus e não como os escribas e fariseus? Jesus nos chama a vivermos cada vez mais humildemente, e nós precisamos ter humildade e cada vez mais humildade na maneira como nós nos enxergamos. Nós corremos sempre o risco de nos acharmos espiritualmente bons, de acharmos que somos santos demais para conversar com certas pessoas, quando Jesus nos ensina o contrário. Quando Jesus nos chama a entrar na vida das pessoas com o Evangelho na mão e dizer: reconcilie-se com Deus, convertam-se ao Senhor Jesus. Nós éramos antes ovelhas perdidas, eu e você, mas um dia Jesus nos achou. Então, meus irmãos, daqui para frente, mais humildade, e cada vez mais humildade. Tenhamos em nós mesmos um espírito acolhedor, julguemos menos e acolhamos mais aqueles que precisam da salvação. Jesus nos chama a termos uma atitude evangelística de vida, porque Jesus era alguém que viveu evangelisticamente. Nós muitas vezes, irmãos, deixamos de falar do amor de Deus, de falar do Evangelho que nos alcançou, justamente por nos acharmos bons. A gente pode de repente pensar assim: a nossa igreja é tão boa, tão unida, tão amorosa, tão fiel, não precisamos evangelizar não, já está tão bom como está. Esse é o drama de muitas igrejas hoje: olhar muito para dentro de si e pouco para Deus, olhar muito para dentro de si mesma e olhar pouco para fora dos portões da igreja, não é isso? Basta a gente fazer culto, basta a gente celebrar e celebrar e celebrar até Jesus voltar. Jesus não nos ensina isso, meus irmãos. Adoração é essencial na vida do crente, mas Jesus também nos chama a nós pregarmos o Evangelho para que as ovelhas perdidas de Cristo sejam elas também conduzidas à adoração, não só para que haja crescimento da igreja, mas para que Jesus seja glorificado nas nossas vidas e através do Evangelho que nós pregamos. Nós devemos buscar como Jesus buscou, nós devemos amar as almas perdidas como Jesus também amou. Esse é o recado desse texto: ser como Jesus,
pregar o Evangelho como Jesus e andar como Jesus. Isso nos leva, irmãos, a termos mais alegria em nossas vidas e mais certeza de salvação, quando enxergamos a verdade, que Cristo nos redimiu, nos deu a alegria da salvação, e é isso que nos motiva a viver nossas vidas e a nós servirmos a Jesus cada vez mais. Quem você tem sido no reino de Deus? Um escriba e fariseu que se orgulha da sua própria santidade? Ou você é aquele que anda nos caminhos de Jesus, olhando ao seu redor? Quem são os pecadores? Quem são os publicanos? Quem são aqueles que hoje Jesus pode me usar para eu introduzir, para eu ser um instrumento de Deus, de levar pessoas a Cristo? Que Jesus nos abençoe, que Ele, que é o nosso bom pastor, esteja conosco e nos ensine a servi-lo e a amá-lo sobre todas as coisas, para a glória de Deus. Deus nos abençoe.